Isso é o que falam, não sei se é verdade. Você pode contar nos dedos as pequenas delícias da vida. O azedinho da pitanga na língua do menino. A figurinha premiada da bala Zequinha. Um e outro conto de Tchekov. O canto da curruíra bem cedo. O perfume de glicínia debaixo da janela. O êxtase do primeiro porrinho. O beijo com gosto de bolacha Maria e geleia de uva. Um corpo nu de mulher. Ele é magrelo, de altura o quê? Deve ter 1,70, tem a altura desse menino. E se veste com simplicidade, assim, uma pessoa simples. Às vezes de terno preto, de guarda-chuva, galochas que ele usava. Era a última pessoa que eu conheço que usava galochas, né? Ele é uma figura magra, muito forte, muito ágil, anda rápido, caminha o dia todo, assim, dá a impressão de uma pessoa extremamente saudável, né? Ele foi até atleta, né? Corria, disputava. Na cama, diz o marido, você é gorda, sim, mas é limpa. Você é feia, certo? Mas é de graça. Quando você vê ele na rua, você não acredita que seja ele, né? Porque é a coisa mais fácil de flagrar. Ele até num conto ele diz que ele usa trancinha Rastafari, né? Não, ele não usa trancinha Rastafari, ele é um senhor. Se você encontrar com ele na rua, você vai achar que ele é um senhor igual a todos os outros. Agora parece que está com uma barba, assim, deixou uma barbicha e tal, anda de boné. Não usa capa de vampiro, nada disso. É uma pessoa absolutamente igual a todas as outras. Só que é um gênio, né? Cada um de nós, uma multidão de tipos. Você é sempre novo diante de outra pessoa. Que, né, agora, quando ele fez 80 anos, ele até falou assim, não, pô, ainda ficam falando na imprensa que eu tenho 80 anos, né? Às vezes ele... Vamos ao barbeiro com ele. No tempo do barbeiro, pô, né? Cabeleireiro é coisa de viado, né? O homem vai a barbeiro, pô, cabeleireiro. E a gente foi ao barbeiro, ele foi lá cortar o cabelo. Aí saiu, ele perguntava para o Fábio, para mim, o que vocês acham? Será que ainda vai? Quanto tempo ainda vai levar? Eu vou segurar essa cabeleira. Isso vai longe ainda e tal. Mas já era meio, né? Hoje eu acho que ele tá calvo, não sei. Ou pelo menos com entradas tão grandes quanto as minhas. Ele é octogenário, né? Já tem mais de 80 anos, cabelinho branco, óculos. Os senhores dizem, pô, esse cara não tem 60. Velho, uma caneca trincada de louça. O nome Saudade quase apagado. Bom, eu conheci um Dalton Trevisan bem diferente do homem de síntese excepcional de hoje. O Dalton fez parte, assim, da minha, digamos, da minha convivência de guri, quando eu frequentava a Boca Maldita. E naquele tempo ele falava com as pessoas também, né? Então a primeira imagem que eu tenho é lá dos anos, final dos anos 60, 68, 69. Conheci ele em 90. Pessoalmente é em 70, por aí. Eu vim conhecer ele agora recentemente, na década de 70, né? Faz muito tempo. Eu conheci o Dalton Trevisan há mais de... na década de 60. Uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim, traga um recado pro Dalton, falou assim, mas eu não o conheço. Conhece sim, eu já vi você conversando com ele. Quando eu vi que aquele era o Dalton, que era uma pessoa que eu já conhecia, aí que eu fui ver. O Dalton, ao contrário do que se diz, convivia muito com a gente em certos círculos interessados em literatura, em arte. O Dalton é um tarado por cinema, ia ao cinema quase todos os dias, né? Tinha muito interesse por cinema e nós encontrávamos para conversar sobre isso tudo. Eu era muito mais jovem, e outras pessoas, né, na época, mais jovens, que conviviam com o Dalton. É o caso do Nego Pessoa, do Carlos Alberto Pessoa, o Jamil Snerge, que faleceu. O primeiro contato foi com o Mistérios de Curitiba, durante os ensaios, no palco do Guairinha. E ele sempre respeitou muito o trabalho da gente no palco, e nós sempre respeitamos o texto dele. A única coisa que ele sempre deixou muito claro, no primeiro bate-papo que ele teve com o elenco dos Mistérios, foi que a gente
não ultrapassasse a fronteira entre o texto que ele escreveu e a liberdade que alguns atores têm quando decoram o texto. Ou seja, nós não podíamos mudar uma vírgula, um ponto, nada da obra dele. O texto tinha que ser feito como realmente ele escreveu. A gente queria fazer cinema, o Fábio Campani e eu. E eu fiz um roteiro, na verdade não foi um roteiro, uma decupagem daquele grande conto dele, A Noite da Paixão. Ele suspendeu-lhe o queixo, escondia o rosto, até que o olhou e sorriu amorosa. Com susto, descobriu que era banguela. Nem um dente entre os caninos superiores. Terei de beber, ó Senhor, deste cálice? E um dia a gente tomou coragem, eu e o Fábio, e ele estava ali na Boca Maldita, pegando o jornal, ali na banca do Leal, que a banca existe, o Leal é falecido. E a gente o abordou, né? E contamos do projeto. E claro que ele ficou lisonjeado, mas nem por isso nos autorizou a filmar. Eu frequentava ali a Boca Maldita, que é um nome que, aliás, apropriado para Curitiba, o lugar onde as pessoas se encontram, chama-se Boca Maldita. Fala-se muito mal, esse olhar crítico curitibano. E eu tinha o quê? 15, 16 anos, e tinha ali o Jamil Snege, que era o meu mestre de literatura, né? Eu aprendi um monte de coisa com ele, o Valvano Marcelino, o Vinholes, que era um livreiro, né? Uma pessoa que frequentava ali, o Nego Pessoa, que até hoje faz crônica esportiva na Gazeta, e o próprio Dalto, o Fábio Campana, que o pessoal chamava de Zapata, porque ele parecia aquele revolucionário mexicano, aquele bigode de Zapata. E o Dalton, eu ficava ali ouvindo conversa. Naturalmente, ele não se lembra de mim daquele tempo, mas eu me lembro muito. Né? Ficava ali só tomando cafezinho e ouvindo conversa de gente grande. Né? Não gosto de você, amor. Mas não fique triste. Não gosto de ninguém. Nem de minha mãe eu gosto. E o Dalton é uma pessoa de excelente convívio. Quando próximo, quando ele se deixa envolver pela turma, é como um brasileiro tímido qualquer. Fica fluente, engraçado, né? Uma grande conversa, extremamente informado, leu tudo que você possa imaginar em literatura. Né? Comigo o Dalton sempre foi gentil. Talvez com medo que ele brigue comigo, eu não procuro muito. Né? Mas estou sempre lendo o Dalton, sempre acompanhando tudo que ele faz. Pois é, sabe que eu acho que ele é um dos meus melhores amigos, assim, porque no correr do tempo, eu via que ele dava mais amizade para mim do que eu dava para ele, que eu via ele como um freguês da livraria, depois que eu vi que ele era o Dalton, depois com o tempo é que eu vi o quanto que ele é meu amigo, né? E em troca disso eu comecei a retribuir com o silêncio que ele pede, que não... Né, o contato que ele pede para ter com as pessoas, com outros escritores, né? Ele é muito reservado, né? Ele tem essa coisa de reserva. Ele é um ser humano muito legal, muito bacana, mas ele é assim. Ele gosta de ficar no canto dele, ele não gosta que você vá falar com ele é que vem falar com você, porque ele é tímido. Acho que esse jeito dele de se esconder das entrevistas, né? Muita gente acha nisso um truque, o marketing, não é nada disso, é o estilo do Dalton mesmo. Mas tem senso de humor, é uma pessoa engraçada, não é um monstro, né? Agora, é claro, ele se defende do... Bom, por que vai ficar dando entrevista também, perdendo tempo? E, né, veja quanta pergunta burra que fazem, né? Para ele, toda a vida aquela mesma conversa. Domingo inteiro em pijama, coça o umbigo. Diverte-se com os pequenos anúncios, em sossego na poltrona, entende as borbulhas do gelo no copo de bebida. Uma velhice tranquila, regando suas malvas à janela, em manga de camisa. Única dúvida, ganhará o concurso de palavras cruzadas? E ele fica normalmente, ele fica um tempão, ele fica olhando as novidades, fica olhando os autores, depois vem, conversa, às vezes a gente vem, toma um cafezinho. Normalmente nós nos encontramos lá na Livraria Guerreiro.
à tarde. E às vezes ficam passando pessoas do lado e tal. E não percebe que é o Dalton, que ele fica muito feliz, porque ele quer conversar. A gente depois, por bobagem, a gente se afastou um pouco, né? E como ele vive num outro mundo, né? O Dalton não é uma pessoa que está aí toda hora, todo dia. A cada semana, a cada 15 dias, a gente vai tomar cafezinho e ele sempre paga o meu café. Eu nunca paguei, ele nunca deixou eu pagar um cafezinho para ele. E eu comprei um cemitério de elefantes novinho, disse, eu vou pedir autógrafo para ele o dia que eu encontrar. E um dia encontrei ele perto da Mariano Torres. Eu disse, dá o Trevisan, e ele já saiu correndo assim, é jornalista? Jornalista? Eu disse, não, eu sou um leitor. E já quase dei na cabeça dele com o livro, né? Olha aqui, ó. Aí ele disse, pois não, ele foi muito gentil, disse assim, um autógrafo? Pois não, qual é o seu nome? Eu disse, eu sou o Cristóvão Tesa. Aí ele brincou comigo e disse assim, então sou eu que tenho que pedir autógrafo para você. Achei aquilo ótimo. Gostei tanto desse encontro que eu passei anos sem falar com ele para não estragar aquela impressão. Assim. Conversa com todo mundo, as meninas que ele conversa, bate papo e tal, né? Tem até pessoas do departamento ali de letra que são amigas dele, então não tem toda essa... que talvez a gente, por estar de fora e conhecê-lo, talvez não consiga ver esse mistério que existe, né? Eu me dou com todo mundo, com a variedade das pessoas. Sou promíscuo nesse aspecto. Né? O Dalton não é assim. É uma maneira de ver as pessoas, de conviver. Na nossa idade, com esse frio, só peço uma boa canja, um copo de vinho, uma bolsa de água quente e cama que te quero. Pois a tua bolsa quente, o teu copo de vinho, essa boa canja, eu tenho lá na minha cama de 18 aninhos. Então tem uma alergia aos chatos, às pessoas que querem ou bajulá-lo, ou, sabe, ficar... E aos jornalistas, porque o Dalton não suporta exposição pública. Né? Ele se preserva, né? Ele é um homem que se defende muito, especialmente dos chatos, né? Como ele diz, né? Tem até uma crônica, Deus me livre dos chatos, tudo menos os chatos. Livra-me, Senhor, dos chatos, que eles fazem talhar o leite no seio materno. 50 metros quadrados de verde por pessoa. De que te servem se uma em 2 vale por 3 chatos? Ficava pé da vida como na época Copa do Mundo, porque essa foguetada e tal acabavam assustando a cadelinha dele. A Fifi, ou a outra, aquele tio, não me lembro, mas qual eram as cachorras dele. E não, futebol não gostava. Que eu me lembre, não. O inimigo de futebol. O meu amor pela Fifi é maior que o amor pelo Brasil. A doce pequinesa que sofre dos nervos com a guerra da buzina, corneta, bombinha, foguete. O Dalton, esse mito de que não recebe, pessoas recebe. Né? Recebe inclusive um mecânico que vai lá periodicamente para fazer funcionar um Fusca que ele tem na garagem. Ele não gosta de carro, não. Ele só anda a pé e de táxi. E de vez em quando que eu dou carona para ele quando ele vem me visitar aqui, mas ele não anda, ele não tem carro, não. Ele não gosta de carro. Toda a infelicidade do homem vem de não saber deixar o carro na garagem. Ele não vai lá na travessa, que é meio distante, né? E não tem carro, ele anda a pé aqui, né? Conhece todo mundo aqui, então a gente, como diz, faz parte do mensageiro dele. O Dalton é o nosso flaner, é o homem que percorre Curitiba a pé. Anda, entende, Curitiba inteira, e há trajetos que ele faz diariamente. Né? Tanto é que está já com alguma idade e está em situação de saúde melhor que a minha, eu acredito. Às vezes você ali na livraria ali do Guerreiro, ou aqui no Chaim, né, eu já encontrei com ele também, ou ficar vendo, ele desce ali da Uboldino Amaral. Ele frequenta o Chaim, tá? E ali é caminho da casa dele, tanto que aqui também é.
Então ele é passagem, que ele vem no mercado, ele vai pro centro e tal. Então é passagem, ele gosta de ver a livraria, porque como escritor também ele adora ler. Ah, olha, eu tenho outra pessoa que pode dizer, ó, não, Dalton, passa por aqui uma vez por semana, sempre tá dando uma olhada como é que estão os livros, estão vendendo meus livros. Guido Viaro, uma rua barulhenta de Curitiba. Mestre Poti, uma praça Tiradentes às 5 da tarde. Florida de mocinha, maníaco sexual. Pombo branco em revoada. E eu, mal de mim, esse perdido beco sem saída atrás da catedral. É um leitor crítico, né? Um leitor que vai à livraria todos os dias para ver o que aconteceu, está de olho sempre no que está acontecendo, no que estão escrevendo, né? Mas ele tem um gosto por uma literatura, principalmente a literatura econômica. É um leitor sistemático da Bíblia, conhece os gregos, e, enfim. Joyce, a presença do Joyce na televisão é marcante, né? Por exemplo, o Novelas Nada Exemplares é uma citação de Cervantes. Cervantes tem novelas exemplares, novelas exemplares. Bom, os russos, ele leu todos, domina. Os franceses também, o Dalton leu tudo. Ele adora Tennessee Williams, ele adora esses clássicos americanos, esses filmes que tem um toque de humor, Joe Orton, que tem O Olho Azul da Falecida. Ele gosta de uns livros assim, meio uns contos de suspense do Edgar Allan Poe. Ele tem ele sempre cita isso nos bate-papos. E dá a impressão, as pessoas lendo, que aquilo ali que ele escreve qualquer um de nós poderia escrever, né? Porque não é uma literatura livresca, não é? Mas pelo contrário, ele tem a quantidade de leituras que tem atrás daqueles contos do Dalton é uma loucura. Ele tem um grande amor pela obra do Pedro Nava. Tá, e Dalton então, ele não é um bobo alegre que tomou um porre e passou a escrever algo que viveu, não é assim. Tá, tem uma carga literária muito grande atrás das coisas que ele escreve, mas elas não são explícitas. Nesse aspecto, ele tem uma tradição que vem lá de longe do sargento de milícia do século XIX. Você passa por todo o naturalismo, naturalmente por Machado de Assis também, claro, por Graciliano Ramos, por um certo registro, uma força naturalista da literatura brasileira, que é um lado muito forte, e que o Dalton vai ser talvez a cristalização mais perfeita e mais bem realizada, como representação da realidade. Da literatura brasileira, eu acho que o Dalton Livre é a cara de uma pessoa só, do Machado de Assis. Que ele fala o Machadinho. Machadinho era realmente, eu acho que ainda hoje, a paixão dele. Tá? E ele o defende ferozmente. Ele tem algumas fixações, né, o Dalton. Coisas até admiráveis, né? O Dalton jura, e você quer brigar com ele, você afirmar que a Capitu não traiu o Bentinho. Ele briga com você. Se você disser que não, Dalton, acho que a Capitu, aquilo não fica bem explícito. Porra! Como não fica explícito? Tá na cara que ela traiu o Bentinho. Se Capitu não traiu Bentinho, Machado de Assis chamou-se José de Alencar. Na verdade, o Dalton veio de algumas pequenas novelas, que eu acho, uma vela para Dario, por exemplo, uma coisa fantástica, né? De alguns contos que eu considero que fazem parte, devem fazer parte de qualquer antologia mundial do conto, como O Afogado ou O Cemitério de Elefantes, né? E o próprio Vampiro de Curitiba. E o Dalton foi assim, que se projetou à minha frente. Eu conheci um Dalton, portanto lírico, e que fazia
permanentes pesquisas de textos. Nessa época lançou uma novela. O Dalto praticou muito o texto dele em revistas, ele fundou a revista Joaquim, ele fazia aqueles livretinhos que ele mesmo publicava em gráfica e distribuía para os amigos na livraria. Então, mas isso já vem de muito tempo, quando as primeiras obras dele, então ele fazia ele mesmo os continhos encadernados, né? Era coisa, agora não é preciso, agora ele está utilizando as ideias, né? Mas antes esses contos ele fazia realmente em folhas, entregava para ver o aceite, como que era, para ver as críticas, né? Depois ele passava, perguntava o que a pessoa achou, né? Então, ele mesmo editava, né? Ele fazia, mas era experimentalmente para ver como é que seria o aceite da obra. Esses contos circulavam na mão de algumas pessoas, eu tive a felicidade, nessa época eu me dava muito bem com ele, e ele dava para os amigos mais chegados. Mas era ele mesmo que fazia e era uma coisa... Vamos ver se tem vamos ver se posso fazer aqui. Sei lá. Não dá, era menor que isso aqui. Tá? Imagina isso aqui assim. Tá? E papel, só papelzinho branco e aquilo. E os contos estavam aqui. E ele mesmo grampeava, ele que fazia a edição dele. O melhor conto você escreve com a tua mão torta, teu olho vesgo, teu coração danado. Ele já era muito conhecido, né? Ele foi o criador e o diretor da Joaquim, né? Aquela revista, que era uma revista com colaboradores da Europa, da França e da Bahia, né? E ele lançava aqueles seus pequenos livretos em edições pessoais, muito pobrinhas e tal, mas as pessoas adoravam aquilo, né? Os fãs, ele distribuía até que em 59, eu acho que 59, 60, o Enio Silveira, da editora da Civilização Brasileira, edita o primeiro livro do Dalto. Ele demorou muito para se lançar nacionalmente, então praticamente o Cemitério de Elefantes, quando sai, já é um Dalto Trevisan maduro. Eu acho ele um dos maiores contistas brasileiros, né? De todos os tempos. Eu acho que, se não for o maior, um dos maiores, né? O Dalto Trevisan. Eu considero o maior contista brasileiro. E não só o maior contista brasileiro. Ele é um dos melhores contistas do mundo, desse período para cá. Se não fosse, ele não seria tão traduzido, e tão estudado, e tão elogiado por críticos e scholars e pela academia lá fora. Você pode dizer que o conto brasileiro do século XX é antes de Dalton e depois de Dalton. Acho Dalton um mestre do conto, um homem capaz de fazer num texto brevíssimo, colocar toda a humanidade, todas as contradições do mundo. Né? Dalton criou uma linguagem inconfundível, quer dizer, há um estilo daltoniano de ver as coisas, de olhar o mundo. Eu acho que o Dalton é um grande contista e é alguém que ele perseguiu esse objetivo de escrever, de contar cada vez mais curto. Né? É dele aquela frase que ele pretendia sair do conto, passar para um conto mais curto, e que o sonho dele um dia era chegar ao haikai. Ele já está quase lá, né? Qualquer hora ele vai conseguir o milagre de escrever contos sem letras, sem texto. Dada a busca da essência, essa obstinada procura de um texto que expresse tudo em tão poucas palavras. Mas ele está se aproximando, porque é o objetivo dele, né? Ele fala que o ideal seria escrever algo com o poder de síntese do Bilhete do Suicida, né? Uma coisa bem telegráfica e tal. Quem lhe dera o estilo do suicida no último bilhete? Ele tem uma obsessão da reescrita. Todo livro do Dalton, quando sai uma nova edição, é mexida, né? Ele está sempre, permanentemente atualizando os textos dele.
De forma que você pode dizer que se pegar as últimas edições de todas as obras dele, você tem o Dalton de hoje escrevendo, né? Ele tem essa particularidade. Há uma unidade muito grande no trabalho dele, entre o primeiro conto e o último. Ele escreve, isso ele contava pra gente, e deixa, antes de publicar, esquece um pouco aquilo, né? Depois de uma primeira redação. Depois ele volta. Aí começa aquele processo obsessivo de cortar, né? Corta. Não há no Dalton uma palavra a mais. Aliás, se você deixar, o Dalton reescreve eternamente, né? Você pega de uma edição para outra, você vai ver que ele reescreveu, ele tirou mais uma palavra, ele subtraiu mais um advérbio, né? O Dalton tem essa economia no texto, mas essa economia dá grande densidade, né, aos contos da literatura do Dalton. Na literatura ele chegou a alguma coisa assim, o minimalismo extremo colocado na literatura. Uma loucura aquilo, né? Aquilo é um pouco... é patológico, né? Eu uma vez fiz uma brincadeira, achava que o Dalton ainda vai acabar na afasia. Escolhe as palavras no cuidado de quem, ao morder, sente um espinho na doçura do peixe. As primeiras coisas que ele fez, que estava na biblioteca, era mal encadernada, então ele ia lá e propunha para trocar. Ele parece abominar os textos dessa época, né? Tanto que dizem que ele obstinadamente anda nas casas de sebo. Por ele recolheria todas as edições precedentes, tá? E, pô, fora, não. A boa é essa aqui, essa é a última. É essa aqui que vocês têm que ler. Assim, a primeira não. Agora é que tá legal. Tá? Porque aí ele tirou uma vírgula daqui, tirou cortou uma palavra aqui, acrescentou uma outra lá e tal. E aí isso é verdade. Ele fazia com o Dalton, com o Fábio, e com o Jamil, comigo não. Eles iam na biblioteca, ele dizia 2 por 1. Ele dava 2 livros de edição recente, por cada um que você recuperasse daqueles livretos. Não sei, quem dizia isso é o Jamil, naquele livro Como Se Fiz por Si Mesmo, né? E o Fábio Campana que teria que dizer, eu realmente não sei. Então, eles andaram invadindo a biblioteca pública e roubando aqueles livrinhos. Isso é uma invenção do Jamil, é uma invenção do Turco. Eu tenho os livros dele, não me pediu. Tem os livros antiquíssimos do Dalton. Isso eu ouvi muito essa história, você me contava, mas eu nunca vi, né? Não me lembro assim o Jamil contava isso aí e o Fábio também. Isso é uma invenção do Turco, porque o Dalton tinha uma obsessão para limpar o texto, para arrumar o texto. Ele é obsessivo nisso. Um dia trouxeram o Vampiro de Curitiba, uma primeira edição. Ele pegou e falou assim, não, fala pra pessoa que eu sou até capaz, só não vou pegar em respeito, porque é da pessoa, mas se ela tivesse presente, eu faria uma proposta, daria um belo autógrafo em troca desse exemplar, porque ele reescreve. Agora ele usa o computador. Usa e gostou muito de usar, mas usa talvez como eu uso, como uma máquina de escrever sofisticada, né? Porque o Dalton é um obsessivo, preciosista, mudar palavras. Você imagina, quando era a máquina de escrever, você tinha que riscar, colar papelzinho em cima. Agora isso para ele ficou uma maravilha, porque ele tira, limpa, corta, põe para cima, põe para baixo. Escreva primeiro. Arrependa-se depois. E você sempre se arrepende. Mas o Dalton tem seus amigos, extremamente escolhidos, né? Como ele escolhe as palavras, as expressões para dizer as coisas. Ele tem o seu pequeno grupo de amigos, pessoas que têm uma grande admiração por ele, pessoas que têm o orgulho, por exemplo, de ser personagem dele, né? Eu já sei de amigos que já foram transcritos em contos, mas ele tem uma sutileza para fazer os contos dele. E, eventualmente, você tinha uma história, ou você contava uma história,
que você tinha vivido ou que você tinha conhecido, e ele se interessava pela história. Aí que vem digamos, o processo criador do Dalton Trevisan. É muito parecido com uma entrevista. Tem umas que ele fez, aquelas maldições que ele faz a Curitiba, ele bota o nome das pessoas, né? Eu lembro que eu li uma que ele diz assim, aquele que não permita Deus que eu morra, assim, que eu não saia de lá e tal, que é uma maldição que ele faz com Curitiba, ele diz assim, o Jair Lerner vai fazer um discurso do meu, né? É melhor não ter nascido e tal. Então ele tinha umas coisas assim, citando nomes de Umasa. Escreveu uma coisa não muito justa e que também que foi um poema, né, em que ele fala a respeito da minha pessoa e do Vinholes. Digamos, é um lado arque-satírico dele, um tipo de, quase que uma brincadeira agressiva que ele faz, mas literariamente muito eficaz, muito boa, né? Foi uma espécie de uma infidelidade que nós cometemos mutuamente uns com os outros, de brincadeira de sacanagem, né? O Fábio e eu, era sempre 2 contra 1, né? O Fábio e o Jamil contra mim, eu e o Jamil contra o Fábio, e então fazia... E nós todos viramos personagens do Dalton. Vamos comer moranguinho com nata, uma coisa dessa, e ele pagava. Ele dizia, isso era adiantamento por direitos autorais, ele falava, porque a gente dava as histórias. O Jamil virou personagem. Então, no caso do Jamil, ele deve ter levado a sério aquilo que o Truco falou para ele. O Truco contou uma história de ele como viado, ele como bicha. Tá? Muito engraçada a história. Vocês leem aí a história. Eu bicha, é o título. E claro que aquele cara não é o Jamil Snatch, assim como tem traços do Jamil. O Nego Pessoa, por exemplo, é o pássaro de 5 asas daquele livro, né? Pássaro de 5 asas, né, tem coisas que é minha, mas não é o Nego Pessoa que está lá. Tá? É uma coisa do Dalton Trevisan, aquilo passou por aquele processo dele e ficou. E, aliás, é um bom conto, acho. Aquele é um bom livro. Por que não se apresenta? Tem boa pinta. Sou tímido. Sou feio. Triste de mim. O Dalton tem um lado do Dalton Trevisan que é o do satírico, né? Às vezes as pessoas reforçam muito o lado assim, digamos, transcendente do tipo da literatura dele, como se ele fosse um analista da alma humana. Tem todo esse lado, existe também, mas ele tem um lado satírico, lado da sátira, da crítica, que é uma coisa muito curitibana. É uma coisa de boca maldita, né? E na Boca Maldita eu também cresci ouvindo se falar mal de todo mundo, inclusive do Dalton quando saía de lá. Aquela coisa, não, ele não é tão bom assim, aquela coisa assim da província, né? E isso aí faz parte da formação. Esse olhar crítico é um dos traços mais fortes da cultura curitibana, eu diria, né? Essa coisa meio demolidora, que faz a substância da literatura do Dalton também. A obra referencial sobre Curitiba é a obra do Dalton. E por mais que a gente não leia, não esteja próximo, ela hoje já faz parte do ideário da cidade, entende? Do ficcional da cidade. O relógio da Praça Osório marca a hora parada do dia da sua visitação. Ó, lambari de rabo vermelho do Rio Ivo, passou o tempo assinalado. Os abutres afiam seus bicos recurvos por causa do dia que vem perto. Escorrerá devagar o tempo como azeite derramado, eis a chaga da aproximação do dia. Cada um exibe o estigma da besta na testa. Isso é o Apocalipse. Aqui é a sabedoria. O pântano virá num baile de domingo no operário, no meio do riso. O riso não será riso, diz o Senhor. As mulheres correrão para diante do espelho e inundarão com sua imagem. Diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos de Baal e dos filhos com rabo de Baal a Tomalaão. Este é o povo que morreu de espada, 190.007 almas e mais uma, todas as almas perdidas. Pô, isso é do cacete. Isso não é qualquer um que escreve. Isso é poesia. Ele não é só o contista, ele é o poeta da cidade. Eu conheci um Dalton que não era um retórico, mas era um Dalton absolutamente lírico, né? Que cantava nas crônicas dos jornais uma Curitiba que ainda existia, uma Curitiba daquele momento,
não era uma Curitiba de nostalgia, porque a cidade era uma cidade lírica. Há uma imagem assim, mais ou menos clássica, diz, não, o Dalton fala de uma Curitiba antiga, tinha galinha no quintal, que as pessoas... Tá? Existe esse Dalton, se pega principalmente novelas nada exemplares, né? Você tem ali um tipo de um mundo rural, uma transição do mundo rural para o urbano, que é uma determinada Curitiba. Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós mecê é, província, cárcere, lar. Esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo, viajo, viajo. Mas ele nunca parou. Se você pegar o último livro dele, o penúltimo, você vai ver que ele está falando de hoje, de criança cheirando crack na esquina em Curitiba, de ele está falando exatamente desse mundo contemporâneo. Tá? E tem os ecos na linguagem dele de um certo cruzamento de visões de mundo, de um certo olhar nostálgico de uma certa Curitiba que não existe mais, mas que ao mesmo tempo o discurso do preconceito, do dentinho de ouro, das prostitutas da Cruz do Machado. Eu, no caminho por Curitiba, tenho na cabeça imagens que não teria se Daltrevisan não tivesse existido. Então, Daltrevisan também criou a cidade em que nós vivemos, né? Eu acho que isso é importantíssimo, fundamental. E ele próprio é um personagem dessa cidade, andando por aí, olhando gente, espiando. O Dalton não dá para fechar assim como se o universo dele fosse um universo fechado e ele fosse o saudosista de um tempo. Pelo contrário, ele está sempre abrindo o caminho. Né? Ele está falando de uma Curitiba, cada vez mais uma Curitiba bastante contemporânea, né? de um hoje mesmo. Essa frase, por exemplo, há uma, em Curitiba, em cada esquina. Um Raskolnikov se oculta a machadinha sobre o paletó. O Raskolnikov é o assassino do Crime e Castigo. Pô, isso diz tudo sobre Curitiba, né? Ai de tua Curitiba do primeiro mundo da propaganda. Em toda a calçada, a legião de meninos dormindo, cheirando cola, se trocando. Cada praça, um cemitério de elefantes. Eis o pivete que te assalta o bolso. Um mendigo rastejante puxa o teu pé. Corra, a bicicleta me derruba no passeio. Paro, e o carro te atropela na faixa de pedestre. Com a bênção do maioral, que nos promete um trio elétrico e o céu também. E o Dalton é um grande observador, um observador de detalhes, né, da miséria humana, das dificuldades, dos conflitos que o homem enfrenta. Ele fala que ele fica espreitando, que ele fica nos cafezinhos ouvindo as histórias, e as pessoas não sabem que as histórias que elas estão contando podem ser imortalizadas, né, pelos contos do Dalton Trevisan. Então acho que esse anonimato dele tem muito de trabalho, porque se ele se torna uma pessoa muito pública, muito conhecida, as pessoas vão se privar de contar determinadas coisas com medo que essas coisas passem a ser, né, histórias. Claro, ele é um profissional e ele ama o que faz. Então não pode ficar aí perdendo muito tempo dando entrevista, sabe? As pessoas fazem sempre as mesmas perguntas, ele tem que responder, quer invadir a vida pessoal dele, ele se protege, não está afim disso. Sempre foi a Curitiba Impressa. É como ele sempre repete, né? O que interessa são os personagens e a obra, não é o escritor. A obra depende da pessoa. Ele, aliás, ele é muito mais simples do que a obra dele. Ele é uma pessoa muito simples. Ele é excêntrico, mas ele é um ser humano simples, dentro da simplicidade dele. E a obra dele é genial. Então, quando você começa a ler aquelas coisas, você imagina um monstro. Ele não é nada disso, quer dizer, a obra dele eu acho que é grandiosa. Ele é um ser humano normal. É uma pessoa que procura levar aquela vida normal, não é abastada, como diz o outro, tem uma fama que eu, do contrário, porque existem autores que dão um caminhão do dinheiro para se aparecer na mídia. Ele, ao contrário, dá um caminhão para não aparecer. Então, isso o Dalton é superior, porque a obra dele independe do comportamento dele. Como diz, cada cabeça uma sentença, então é a forma que ele encontrou de se dar bem. Então, que assim seja.
No fundo de cada filho de família dorme um vampiro. Não sinta gosto de sangue. Eunuco, ai, quem me dera. Castrado aos 5 anos. Morda a língua, desgraçado. Bom, para você encontrar Dalton Trevisan... Olha, tem várias técnicas, viu? Uma delas é você passar um dia ali no Mercadorama, na fila ali das cestinhas, uma hora ele passa ali, sabe? Com boné, assim. Já encontrei com ele várias vezes ali. Pois é, em qualquer esquina aí, de repente. Às vezes você ali na livraria ali do Guerreiro, ou aqui no Chaim, né? Eu já encontrei com ele também. De repente ele até tá aí na frente, a gente não sabe. Uma dessas vocês podem até conversar com ele, ele não vai morder vocês. O Dalton às vezes dá a sensação até da onipresença, de que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Você reza um Pai Nosso ali na catedral, dá 3 voltas em volta da Praça Zacarias e para em cima ali do... Não, estou brincando. Eu acho que é mais fácil procurar o tesouro do pirata Zumir. O relógio da torre anunciava o fim da agonia. Na rua deserta, as badaladas terríveis rasgaram o silêncio de alto a baixo. Nelsinho suspendeu o passo. A terra fugia a seus pés. Sou inocente, meu pai.